Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez para essa nossa conversa já, né? De todos os sábados aqui a gente faz essa parada reflexiva, né? Pensando na vida e, naturalmente, todos nós estamos estarrecidos com os últimos acontecimentos na Europa, os últimos acontecimentos, especialmente na cidade de Paris, onde tantas mortes, né? Tantas situações complicadas, difíceis, desse fundamentalismo religioso que acaba por ceifar a vida de tantas pessoas, né? Como se a vida das pessoas não valesse nada, né? Como se aquilo fosse algo, vamos dizer assim, descartável. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Momentos complexos. Sempre na história houve situações de guerra, de guerrilha, mesmo nesses países onde essas coisas estão acontecendo, houve também outros tantos domínios, outras situações, não é? Dentro da língua árabe, dentro da língua islâmica, ou, né, do fundamentalismo islâmico, mas nunca se houve tanta situação assim difícil como agora. Aqui no Brasil nós temos visto os efeitos também, infelizmente, de tantas chacinas, não é? Aqui mesmo na cidade de São Paulo, próximo a São Paulo, aqui em Osasco, tivemos recentemente chacinas de muita gente. Em Fortaleza, no estado do Ceará, temos visto tanta coisa. O mundo está precisando de muita prece. O mundo está precisando de muita paz. Talvez a gente esteja de fato precisando repensar um pouco os nossos valores, independentemente da bandeira que você defenda, independentemente da situação econômica do mundo que afeta, logicamente, a tanta gente, a tantas pessoas. Nós vemos situações complexas acontecerem na África, situações complicadas acontecerem em outros lugares, mas quando o terrorismo começa a aparecer no centro do mundo, né, do ponto de vista da civilização, Paris, para quem conhece, né, para quem já esteve lá, é simplesmente uma cidade extraordinária, né, uma cidade de uma pujança, de um romantismo, de uma beleza e de tantos anos de história, né? E ser sacudidos assim por experiências de carnificina muito grande, nós precisamos orar muito, pedir proteção mesmo, ter muita consciência também dos nossos lados violentos, da nossa coisa de querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu fico imaginando as famílias, né, das pessoas, fico imaginando o desespero, não é, de gente que ainda está lá e que precisa regressar para o seu país, as dificuldades da própria polícia francesa, no sentido enfim, de colocar novamente uma certa ordem, um certo equilíbrio dentro da vida social. E todos nós ficamos chocados, né? Todos nós ficamos assim, sem rumo, né? Sem sentido, ao perceber como as coisas acontecem. A vida da gente é um sopro, né? E nenhum de nós está livre de passar por uma situação difícil. Não dessa natureza, porque isso também não acontece todos os dias, mas dessa pouca importância que tem a vida humana, né?
A gente sabe, do ponto de vista espiritual, a gente sabe que nada acontece por acaso. Evidentemente, essas pessoas que foram alvejadas, embora nada, absolutamente nada, justifique semelhante ataque, né? Talvez essas pessoas tivessem comprometimento de vidas passadas. A gente não sabe bem o que nós fizemos ontem, em outras existências, em outros países, em outras situações. Mas você pode ter certeza que a vida cobra. Cobra e cobra, às vezes, com juros. Aquilo que a gente acabou provocando nas pessoas. Nós vamos ter que aprender um dia a ter responsabilidade por aquilo que nós criamos nos outros, por aquilo que nós fazemos crescer nos outros, pela nossa força de influência, pela nossa atitude diante de tudo. Mas eu tenho muita fé, né, na vida, nas coisas. Sei que a França, né, uma vez passada toda essa enorme comoção, encontrará também recursos de reequilíbrio, não é? Porque assim foi também com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, assim foi também com tantos outros lugares, como a África, enfim. Nós estamos assistindo uma época de transformações muito grandes. Então, da nossa parte, nós que somos povo comum, né? Nós que somos pessoas absolutamente comuns, da gente também ter um nível de atitude um pouco mais sereno, né? Quem sabe uma vida menos gananciosa, menos competitiva, onde nós pudéssemos valorizar atributos de uma vida um pouco mais simples, né? Onde a gente procure descomplicar um pouco a nossa cabeça, porque a nossa cabeça anda muito cheia de ideias e ao mesmo tempo também somos levados pela negatividade a um ritmo desenfreado de insatisfações que faz com que todas essas reações aconteçam. Todos nós estamos muito chocados. Aqui o Brasil é tão longe, né, de lá, mas a gente se sensibiliza. E quando ontem eu saí daqui do Instituto das nossas atividades e acabei naturalmente sabendo, né, de tudo aquilo que havia acontecido, fiquei bastante chocado, né, com tudo, e ainda estou um pouco perturbado com tudo isso, porque afinal de contas parece que a mídia dá essa sensação de parece que a gente está do lado, né, do lugar. Então vamos elevar os nossos pensamentos, né? Vamos procurar reequilibrar também as nossas forças, seguir o nosso caminho e de fato, né, caminhar na direção de uma vida mais simples, menos atormentada, né? Também de desejos mais simplificados, né? Onde a gente não fique sofrendo pela inveja, né, pela cobiça, pelas coisas que normalmente atormentam a nossa cabeça e a nossa vida como um todo. Eu me solidarizo, né, com o povo da França e tenho alguns amigos franceses, inclusive franceses que moram no Brasil, e a gente acaba muito perto de tudo isso, né? Então, pedir a Deus que essas pessoas que foram mortas, que elas possam despertar no mundo espiritual numa condição melhor, numa condição boa, e que a gente prossiga aqui, né, entendendo que cada um de nós é responsável por aquilo que vem fazendo, por aquilo que vem realizando. Vamos prosseguir o barco. Temos aí perguntas? Vamos lá. Aparecida de Cordeirópolis. Olá, Aparecida, um bom dia para você e para todo mundo aí de Cordeirópolis. Em minha vida, tenho enfrentado problemas enormes e sempre sofrendo. Isso tem alguma relação com vidas passadas? São coisas que têm sempre a ver com a minha família. Olha, Aparecida, tudo indica que sim, porque a gente, no fundo, nós somos um pouco herdeiros de nós mesmos.
Quando a gente tem uma experiência reencarnatória numa outra vida, a gente passa por muita coisa, vive um grupo familiar também, vive alguns anos aqui na Terra. Então, eu creio que nós temos sempre muitas experiências numa vida. E quando a gente morre, quando a gente desencarna, quando a gente volta para o mundo espiritual e planeja uma nova reencarnação, ou a vida planeja para nós, nós também não... o nosso processo evolutivo não dá salto. Normalmente, o grupo familiar, ele vai, né, no processo evolutivo meio próximo, meio vizinho, porque nós temos talvez alguns compromissos, né, pessoais entre nós, e a vida nos aproxima para tentarmos acertar isso, para tentarmos harmonizar isso. Então é bastante provável que essas dificuldades que você tem junto aos teus familiares venham de outras vidas. Por isso você tem que se sintonizar no presente, valorizar o agora, procurar, na medida do seu possível, né, entender a cabeça deles, porque às vezes é difícil da gente entender, né? E seguir para frente, né? Minha família, mas é tudo uma convivência temporária, né? É só um tempo, é só um ciclo. Quando a gente entende isso, pelo menos o coração fica um pouco mais leve e a gente vai dando preferência para renovar o nosso modo de ver as coisas, a nossa vida interior. Silvia, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Olá, Silvia, bom dia para você e para todo mundo aí de Passo Fundo. Bom dia, Irineu e equipe. Venho acompanhando seu trabalho, Irineu, há uns 3 anos e venho tentando melhorar e evoluir. Desde que comecei a estudar mais sobre a vida, tenho ficado atenta às minhas atitudes. Tive melhoras principalmente na minha vida profissional, onde consegui o que eu sempre quis, ter meu próprio negócio. Eu venho prosperando a cada mês, consigo atender novos clientes e aos poucos aumentando as vendas. Minha vida nesse sentido está bem melhor do que quando eu trabalhava para empresas. Mas eu tenho percebido, Irineu, que estão aparecendo situações que me fazem não ficar com esse dinheiro que estou conseguindo com o meu trabalho. Sempre aparecem imprevistos e me obrigo a usar esse dinheiro para saldar os imprevistos que acontecem. Na última situação, que foi essa semana, eu me envolvi num acidente de carro, onde eu estava dirigindo e foram 3 carros envolvidos. Nem eu, nem as outras pessoas se feriram, mas eu fico me perguntando, por que sempre aparecem esses imprevistos e eu acabo não conseguindo ter as coisas que eu gostaria, apesar de estar prosperando? Gostaria de, se possível, um conselho, porque acredito que tem alguma coisa que eu esteja fazendo ou que eu possa fazer e não estou visualizando. Bom dia, Silvia. Olha, ouvindo o seu relato, se você fosse a minha paciente, né, e a gente estivesse conversando, eu ia tentar expressar para você que existe um padrão aí de condicionamento, de atitude, em que, veja, você está melhorando. Você, quando você colocou a tua força pessoal de trabalho, você reconheceu, você percebeu que aquele era o caminho, foi em frente e a coisa começou a prosperar. No entanto, nós temos um mecanismo psicológico chamado resistência. A resistência se compõe de forças contrárias àquilo que a gente quer. Quer dizer, uma coisa meio esquisita, mas, por exemplo, um lado consciente da gente quer, mas um lado inconsciente da gente sabota. Pô, mas como é que eu vou sabotar uma coisa que eu quero? Mas isso acontece com frequência. Talvez existam crenças ali de que se você ficar muito bem pode ser perigoso, se você ter as coisas com uma relativa facilidade, ainda que seja pelo teu esforço próprio, pela sua dedicação, você fez o seu negócio, o negócio está indo bem, é muito justo que você mereça ficar muito bem. Então, essas situações que você está atraindo, talvez seja inconscientemente um medo de você prosperar e de internamente sentir que você merece. A palavra merecimento, Silvio, é uma palavra tão forte que a gente, principalmente as religiões, dão vamos dizer assim, uma coisa muito forte em relação a isso.
as religiões falam, né, da coisa do merecimento e tal. Mas o que será que a Silvia merece mesmo? Né? De um lado você já conseguiu avançar. Ótimo, bacana. Então você na profissão está indo bem. Agora, por que eu posso ganhar e não ter? O que me impede de usufruir? Será que tem alguma coisa errada em usufruir o resultado daquilo que você vem fazendo? Obviamente não. Mas pode ser que tenha alguma crença do tipo assim, Silvia, não, tudo que vem fácil vai fácil. Sabe? Coisas que parecem crendices populares, mas que metafisicamente costumam acontecer. Então tenta perceber se não tem alguns padrões, né? Vai observando as suas atitudes internas e o merecimento, fala, não quero mais atrair situação que me faça gastar. Quer dizer, eu ganho aqui, vou ter que arrumar a despesa ali? Não, eu mereço alcançar as coisas que eu quero. Você sabe que existe até, Silvia, paradoxalmente, o medo de dar certo, medo de ser feliz. Imagine a Silvia muito num mundo onde tudo está complicado. De repente a Silvia é feliz, ou está num momento feliz, parece que não combina com a negatividade do mundo que a gente está assistindo. Então nós temos que perceber o padrão, começar a trabalhar no sentido inverso. Não, eu ganhei, eu trabalhei, eu não vou mais atrair situação nenhuma, eu vou ficar na minha paz, eu mereço sim, eu vou me fazer feliz com o resultado justo do meu trabalho. É justo que eu fique bem. Eu mereço ficar bem. Essa é a tônica. E vamos tentar quebrar um pouco esse padrão que começa a atrair problema, dificuldade para você gastar. Pensa nisso, Silvia. Depois você manda notícia para nós, tá bom? A Rose de Cordeirópolis. Olá, Rose. Bom dia para você e para todo mundo aí de Cordeirópolis. O que aconteceu com o espírito de Adolf Hitler? Olha, eu não teria, assim, conhecimento do que aconteceu. Mas analisando, observando, não é? Primeiro, o magnetismo dele, né? A força magnética, o poder de influenciação que ele tem, né? Como ele convenceu um país todo a fazer o que ele queria, depois foi... Não é? Tudo no sentido de purificar uma raça e tudo mais. Todas essas coisas mostram a força do espírito. E a força do espírito, naturalmente, fez com que ele ficasse responsabilizado, né, por tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu na história. Provavelmente o espírito dele, né, deve ter encontrado reencarnações muito dolorosas, limitantes, né, ou mongoloides, ou espíritos, porque é uma ação de abuso de intelecto, né, ou autista. Ele vai passar, pelo que eu imagino, eu não estou dizendo que isso é, eu estou dizendo que eu imagino que seja assim em função da personalidade que ele é, né, e da força que o espírito dele tem. Acredito que ele vai ter aí algumas experiências. A gente tem visto tanta criança problematizada, né? E essas crianças problematizadas são grandes vultos da história. Gente que passou por, vamos dizer assim, como celebridade do seu tempo e usou aquilo de um jeito negativo, de um jeito ruim, vai ter que aprender. Mas isso é para todos nós, viu, Rose? Todos nós fazemos as nossas cacas aí. Nós temos que dar um jeito de arrumar. Então eu penso que o processo evolutivo... Agora, quando ele se conscientizar de tudo e começar a usar a força dele para coisas mais positivas, provavelmente a gente vai ter notícia algum dia, né, de coisas que esse espírito, digamos, redimido, se é que a gente pode usar essa palavra, vai poder fazer em prol da humanidade. Ele destruiu, ele vai ter que construir. Mas isso, a bondade divina é que sabe, eu não teria competência para dizer. Tereza, Chapada dos Guimarães.
Olá, Tereza, um bom dia para você e para todo mundo aí da Chapada dos Guimarães. Gostaria muito de entender, Irineu, o motivo pelo qual, às vezes, crianças tão pequenas ainda sofrem tanto com doenças tipo câncer e muitas delas morrem tão cedo e depois de muito sofrimento. O que acontece, Tereza, é que nós machucamos muito o nosso corpo, seja através de manias, de atitudes, ou de prejudicar os outros. Nós ferimos o nosso corpo astral. Nós temos o corpo físico e temos o corpo astral. O corpo físico é uma espécie de réplica do corpo astral. E às vezes a gente é muito ambicioso, muito vaidoso, muito arrogante, e vamos também atropelando as pessoas, judiando de pessoas, nós vamos machucando. Ou emocionalmente também, né? A gente fica às vezes muito contra si, contra a vida e tal, então nós vamos como que gerando problemas na nossa estrutura espiritual. E esses problemas permanecem conosco. Quando a gente renasce, mesmo que a gente traga, obviamente, a influência do código genético, nós trazemos na informação genética, nós trazemos essa deficiência que ficou lá atrás. Então são problemas que nós chamamos de congênitos, quer dizer, que nascem conosco. E aí se expressa, porque não haveria o menor sentido de uma criança chegando ao mundo e ter essa condição se não fosse, primeiro, uma aprovação para a própria criança, segundo, uma aprovação bastante dolorosa e complicada para os pais, porque também cuidar de uma criança problemática, se há de convir que não é uma tarefa muito simples. Então a situação se reveste de delicadeza. Mas tudo isso é para purificação. Tudo isso é para retificação de valores. E a julgar pelo tanto de criança que renasce em condições assim, o tanto de crianças que estão vivendo com as amarguras do câncer, a gente pode perceber que nós trazemos muita coisa pesada, né, de outras vidas. Mas nós vamos melhorando, viu, Tereza? Devagar a gente vai se equilibrando, devagar a gente vai se ajustando. Mas a vida tem esse modo, né, de proceder. Então vamos entender, colaborar no que a gente puder e vamos fazer o melhor ao nosso alcance. Eulina Salto. Olá, Eulina, um bom dia para você e para todo mundo aí de Salto. Esta semana tive vários momentos o qual me sentia triste sem motivo. E algumas noites tive dificuldades em dormir. Pode ser por conta dessa energia negativa que está pairando sobre o planeta? Olha, pode sim, porque eu falei agora no início aí das coisas que aconteceram na França e tal. Nós estamos vivendo uma época muito contraditória se de alguma coisa, se alguns aspectos a gente avança muito pela tecnologia, pela excelência, pelo avanço médico, enfim, pelo conforto de muita coisa, por outro lado, a gente anda muito insatisfeito, nós não temos conseguido, apesar de todo o nosso progresso, ficar feliz, a gente não consegue ficar feliz, é uma coisa da nossa cabeça, não consegue, nós estamos apanhando por causa disso. E aí o clima energético fica assim denso, tenso, ansioso, às vezes depressivo, a negatividade anda muito solta. Então, nós temos um campo vibracional, que a gente chama de aura. Esse campo vibracional, ele tanto irradia energia como capta energia. Você pode ter certeza que essa tristeza está com você, mas não é sua. Porque a nossa tristeza é uma tristeza assim, de aspectos que a gente meio que já conhece. E essa tristeza que vem, se você prestar atenção, ela costuma ser uma tristeza assim, que vem do nada, de uma forma meio abrupta. Então significa, Elina, que você é sensível, que você é médium. Mas a gente precisa entender que médium não quer dizer que é médium que tem que ser missionário, que tem que ser pessoas... Não, a mediunidade é a capacidade que a gente tem
de captar elementos não necessariamente físicos. Então você pode ter certeza que você está muito sensível. Agora, como é que a gente lida com isso? Isso está comigo, mas não é meu. Então eu não aceito isso. Eu me desidentifico disso. Eu não quero isso para mim, essa tristeza vem, me incomoda, eu não quero, não tem motivo. E a gente vai reagindo contra. Como é que é reagir contra? Tomar posse de si. Fazer o gerenciamento do pensar. Não quero, não aceito, não me identifico. Aí você vai ficar surpresa, porque você vai ver que quando a gente toma essa atitude, o negócio alivia, a coisa calma. Então é porque veio de fora. Mas é muito comum, viu? Flávia. Olá, Flávia. Bom dia para você. Parece que eu e o dinheiro temos aversão. Como mudar isso? Como posso me tornar independente? Flávia, é o conceito de dinheiro. Dinheiro é energia espiritual de valor e que rege organizadamente, ou pelo menos tenta ser organizada, a vida aqui na Terra. É o que confere um sentido de valor para as coisas. Então o que eu vou sugerir a você é o seguinte, Flávio, pega um papel, pega uma folha de papel assim como essa, escreve em cima a palavra dinheiro, só. Aí tudo que você pensa contra o dinheiro, o dinheiro é ruim por causa disso, o dinheiro é perigoso por causa daquilo, escreve tudo que é ruim. Na outra coluna, tudo que o dinheiro pode fazer de bom, porque o dinheiro em si é neutro. Você tanto pode usar para construir um hospital, uma casa de espetáculo, uma empresa, como você pode construir uma bomba, pode construir uma arma, tudo é dinheiro, não é isso? Então o dinheiro em si ele é neutro, depende do uso que a gente dá. Então tenta reconhecer como é que é a tua relação com o dinheiro. Eu já senti pela tua conversa que você tem um grilo aí com o dinheiro, tem uma coisa que você parece que não é tão naturalmente positivo. Então, mas depende muito do jeito de você olhar. Se você olhar com mais maturidade. Então, faz essa brincadeira, uma folha, e eu acredito que desse modo você vai identificar por que você tem grilo com dinheiro. Se o grilo com dinheiro é o grilo com o seu dinheiro ou é o grilo com o dinheiro dos outros. Porque normalmente a gente reclama do nosso dinheiro, do dinheiro dos outros, ou vice-versa, né? Então nós vamos estudar. Se você fosse minha paciente, a gente ia estudar a origem disso. Mas não é tão difícil não. Tenta perceber que você vai identificar. Rose Araraquara. Olá, Rose. Bom dia para você e para todo mundo aí de Araraquara. Sem eu saber o porquê parei de dirigir, sinto medo só em pensar. Estou ouvindo, vendo, assistindo seus vídeos. Estou tentando descobrir nenhum motivo para enfrentá-lo. Normalmente, dirigir é você assumir a liberdade de ir e vir. E o prazer, né, de você poder ser independente para ir no lugar onde você quiser, na hora que você tiver vontade ou na hora que precisar. Então, o dirigir é o se autolocomover. É a independência, né? Por que será que você perdeu a independência, assim, nesse sentido? Eu tenho medo porque pode acontecer isso. De onde veio esse medo? Não é? Porque pode bater, porque pode acontecer um acidente. Mas tudo na vida existe risco. Você pode estar andando na calçada e um carro te pegar. Risco existe, se você pensar por essa ótica, existe em quase tudo. Mas, se você for pensar bem, a coisa ruim que te acontece é quase nenhuma. Então você, no fundo, é uma pessoa extremamente protegida, uma pessoa que está sempre muito bem guardada, mas dá sempre um medo, e esse medo eu não sei se é exatamente seu, ou é um medo que você captou de alguém, ou de alguém próximo a você. No fundo, é o contrário. Você é uma pessoa corajosa e vai assumindo a sua independência. Então, dirigir é a capacidade de ser independente. Eu tenho vontade de ir, eu vou. Eu tenho vontade de ficar, eu fico. Essa independência não tem preço. Então, o medo tumultua vai perturbar a sua vida, que você está com medo de dirigir, você não vai fazer as coisas que você quer ou que você precisa fazer
pensa nisso. Vou assumir o risco, sim. Vou lá, vou fazer. E você vai ver que o medo começa a se encolher e você vai superar, você vai vencer. Depois você me conta. Maria Aparecida, Americana. Olá, Maria Aparecida, bom dia para você e para todo mundo aí de Americana. Há pouco tempo entrei nas suas páginas no YouTube e gostei muito de algumas respostas. Por incrível que pareça, Irineu, estava precisando disso. Eu caí no meu serviço, bati minha cabeça e tive um pequeno traumatismo com um coágulo. Estou fazendo exercícios espirituais para perder esse medo, mas tem alguma coisa que eu possa fazer ainda para perder e voltar como antes? Claro, Maria Aparecida, bom dia aí para você. A gente, quando passa por uma fase assim, nós temos que tentar refletir um pouco por que você está se machucando, né? Por que você está, vamos dizer assim, contra a sua natureza? Que a nossa natureza é de ficar bem. Mas quando a gente se machuca, mesmo que seja não intencionalmente, obviamente, nós estamos, de alguma maneira, contra o nosso próprio jeito natural de ser. Às vezes a gente quer ser uma coisa que a gente não é, ou quer se forçar a seguir um caminho que não é o nosso natural. Então a gente se machuca, a gente se prejudica, a gente se abate, a gente atrai toda sorte de acidente. Então pensa assim, não, eu sou uma pessoa do bem, quero ficar bem, né? Isso aqui foi uma coisa só para despertar o cuidado que eu preciso ter comigo, talvez eu estivesse um pouco descuidada de mim e tal. E você vai mandando muito amor para o teu corpo e vai fazendo os exercícios que você diz que vai fazendo e vai te ajudar. Mas você fica a seu lado. Não, eu preciso ser o mais natural comigo. Eu preciso ser uma pessoa que funcione a meu favor. As coisas que não são legais eu vou tentar melhorar. Mas do jeito naturalmente que eu sou, eu vou procurar não ser contrária à minha natureza. Aí eu não vou atrair e nem me censurar, porque isso também atrai acidentes, ou achar que eu sou inadequado, ou me comparar com os outros. Como é que eu vou me comparar com alguém se tudo é único, né? Nada é igual a nada, é uma ingenuidade a gente ficar se comparando com as pessoas, uma bobagem. Então pensa nisso com carinho, eu tenho certeza que você vai identificar e já já você dá a volta por cima e vai ficar muito bem. Ângelo, da cidade de Júpiter, Estados Unidos. Olá, Ângelo, um bom dia para você e para todo mundo aí dos Estados Unidos, de Júpiter. Como lidar com pensamentos, principalmente pensamentos negativos e possessivos? Ângelo, é assim, todos nós temos uma capacidade criativa. E o pensamento, ele é vamos dizer, um agente modelador de forças. Nós somos capazes de, através do mental, coagular certos níveis de energia. Há até um aspecto que a gente estuda quando a gente está na universidade, quando eu fiz a psicologia, que diz assim, que você se torna aquilo que você pensa ser. Ou seja, tanto você raciocina naquele modo de ser e de pensar, que você se torna aquilo. E é verdade, a gente observa muito a característica de algumas pessoas é assim. Então o pensamento, ele tem força modeladora, ele tem força motriz, ele tem força criadora. Então é capaz mesmo de, numa determinada frequência, chegar a concretizar situações. Então o pensamento, ele é uma força ativa, uma força viva. Agora, ele em si, ele é só uma força neutra. Eu é que vou dar um caráter de positivação para o meu pensar,
E dentro da psicologia cognitiva, a gente sabe que você é mais forte do que o teu pensar, embora a gente tenha às vezes essa impressão que as ideias vêm na cabeça e a gente não consegue vencer. Não é verdade. Você é mais forte do que o teu pensar. Você pode virar esse jogo. Essa ideia que você se referiu de uma coisa possessiva é mais uma das armadilhas da mente, né? Porque o que é nosso, né? O que é meu? Às vezes a gente quer ser dono das pessoas e a gente tem ciúme, come o pão que o diabo amassou, ou cria pensamentos de inveja, ou fica se mordendo de raiva porque a outra pessoa teve sucesso, em vez de entender o que ela fez para tentar fazer algo parecido. Não, a gente fica criticando. E tudo isso são forças que nos ligam aos aspectos mais grosseiros e rudes do pensar. E lógico, se você está pensando nos níveis da maldade, você se conecta energeticamente a esse tipo de situação e por afinidade você atrai maldades ou situações não muito confortáveis na sua vida. Então o pensar precisa de gerenciamento, precisa de atenção, não é? Tudo que eu alimento dentro de mim, né, dentro das minhas ideias, cresce, enraiza e faz parte do meu dia a dia. Então eu tenho que sentir, se uma coisa não é boa, eu preciso repensar. Né? Ou se eu não estou num bom momento, eu estou numa emboscada mental, né? Eu estou numa emboscada de circunstâncias negativas do pensar. Então eu não quero viver assim. Aí eu começo devagarzinho a substituir os pensamentos por pensamentos mais inteligentes, mais positivos. E aí vamos substituindo uma coisa pela outra. Mas a gente não é dono de nada, né? Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é cíclico, né? Mas que a gente precisa pôr um gerente lá, precisa, se a gente quer ficar bem. Mariane, Maringá. Olá, Mariane, um bom dia para você, para todo mundo aí de Maringá. Como se dá o campo de batalha do plano astral? Mariane, as batalhas do campo astral são muito parecidas com as batalhas físicas. Dependendo do nível astral em que você se reporte, existe ali o uso da força. Existem armas, existem situações muito parecidas com o que a gente tem aqui, né, que machucam, que dificultam, que dilaceram. E existem também as guerras mentais, né, as magias, as famosas magias. Aqui você sabe, né, Mariana, aqui a gente está vivendo num mundo de muita magia. No Brasil a gente vê isso todo dia, né? Trabalhos feitos para outro, um quer separar, o outro quer pegar o terreno do outro quer pegar a mulher do outro quer, sei lá, os interesses são assim. E as pessoas vão se ligando a forças astrais de caráter negativo e vão se comprometendo, vão se mancomunando com essa gente. Então são verdadeiras guerrilhas, são verdadeiras dificuldades. No mundo astral existe isso também. Tanto que há locais no mundo astral que se você cair lá, você está danado, porque a negatividade do lugar é muito grande. Em contrapartida, existem lugares paradisíacos, né? Lugares onde o bem existe de maneira mais efetiva e tudo. São os níveis de consciência, como na Terra, né? Mas as guerras são... inclusive, atualmente, existe um avanço muito grande e uma sofisticação no sentido de como as trevas podem perturbar a nossa vida. Alguns magos das trevas costumam colocar chips no sistema nervoso das pessoas, costumam criar uma série de situações. Há uma sofisticação do mal. Porém, a gente não pode esquecer que a gente também tem proteção e somos bastante livres para escolher o que a gente vai alimentar, o que nós vamos fazer de nós. Agora, no mundo astral, existem verdadeiras guerras. Nós estamos assistindo, e isso o que está acontecendo na Terra é um reflexo da guerra astral.
de entidades muito perversas, né, que vão ser deslocadas para mundos inferiores, mas enquanto elas estão aqui pela nossa área aqui, elas estão criando muito problema, e os que se afinizam com eles entram na onda e acabam ser veículos, né, de todas essas tragédias que a gente vem assistindo. Nós precisamos purificar muito as nossas ideias, né, seja pela prece, pela oração, pela meditação, pelo relaxamento, pela postura ética, né? Principalmente pela ética. Eu acho que esses são os caminhos mais importantes para nós hoje. Araci, Manaus. Olá, Araci, um bom dia para você e para todo mundo aí de Manaus. Existe alguma lei ou algumas leis universais que não devemos de maneira alguma infringir? Existem sim, até um livro que o meu irmão lançou agora, as leis morais da vida, né? São 10 leis, as leis universais, eu sei. Mas eu penso, sabe, Araci, raciocinando sobre a tua questão, que nós vamos ter que aprender a ser menos maldosos conosco mesmo, porque eu acho que essa é quanto mais a gente faz a coisa contra nós, mais a gente se machuca, mais a gente se deteriora, mais a gente se ilude e se desequilibra. Logicamente, a máxima que sintetiza tudo isso é o amar ao próximo como a si mesmo, né? Quer dizer, se eu fizer uma coisa negativa lá fora, estou criando para mim. E se eu fizer uma coisa negativa em mim, também estou criando para mim. Então, é uma coisa da gente perceber o nível de atitude que a gente faz, que reflexos isso tem a mim mesmo e também à minha volta, porque nós temos uma área de influência, né? Então é fazer um exame aí de consciência, de ver o que nós estamos fazendo a nosso favor e contra nós. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Marcelo. Olá, Marcelo, bom dia. Doutorando em Direito e escritor espírita. Ok. Uma contribuição, Irineu, sobre catástrofes e desencarnes em massa, na visão espírita. Pode falar. Vez por outra, Irineu, a humanidade, em determinadas regiões do planeta, chora a dor da destruição de cidades e a perda dos entes queridos. Catástrofes naturais ou acidentais vitimam milhares de pessoas e as imagens televisivas, virtuais ou impressas nos mostram as tintas do drama de nossos irmãos, enquanto a população recolhe seus mortos, implorando por auxílio para o socorro aos sobreviventes e a futura reconstrução de casas, prédios, espaços, países, enfim, a solidariedade fraternal do mundo fica explícita nas ações desses grupos. Olha, Marcelo, que bom ouvir isso, sabe? Porque a gente precisa desse esclarecimento, né? A gente precisa dessa consciência de que somos nós que fazemos a nossa vida, né? Nós somos, em última análise, aí, responsáveis. No fundo, né, Marcelo, a gente sabe pela visão espiritual, né, que nós temos criado muitos problemas para a vida. Temos tido uma vida muito superficial, né, muito voltada para o externo, muito hedonista, né, muito assim. Claro que a estética, a beleza sempre enchem os nossos olhos, porque é muito gratificante você ver uma pessoa bonita, bem vestida, bem arrumada, bem posicionada. Mas isso tem, o preço do progresso tem sido muito caro, né? Nós não temos conseguido harmonizar os nossos avanços, aquilo que a civilização moderna vem trazendo. Nós temos pago um preço caro por isso. Então nós temos assistido aí toda sorte de desilusões, né? Porque não existe uma forma de você vencer a ilusão se não for através da desilusão. No entanto, nós temos que nos unir, né, Marcelo, assim,
na atitude, na ética, nos ligar com a força divina, mandar muito amor, muita paz, não é? Entender que essa é a nossa terra. Nós estamos aqui é porque temos a ver com isso dentro do nosso processo evolutivo. Então, na nossa esfera de ação, mesmo que seja uma esfera de ação diminuta, pequena, como de fato é, nós podemos contagiar um pouco, né, de amor, de positividade, de respeito, enfim, né, de situações que possam, como você muito bem sugeriu, falando a respeito da solidariedade. A solidariedade é um bem muito grande quando a gente se sente assim, naquele impulso, né, de ajudar alguém, colaborar, né, com um momento difícil de uma pessoa. Quem de nós não passa, né, por momentos às vezes dolorosos, de perda, enfim, de doença, de pobreza extrema, de situações de gente que perde tudo. A vida tem sido muito dura por aqui. Mas, de qualquer maneira, pensar na solidariedade, pensar em que alguma coisa a gente pode fazer para tentar apagar um pouco desse incêndio é um dever, né? Então, vamos trabalhar nessa direção. Te agradeço muito pela colaboração, viu, Marcelo? Sempre que você tiver alguma coisa aí nesse sentido, pode mandar para nós que nós vamos ficar muito felizes. Henrique Uberaba. Henrique de Uberaba. Olá, Henrique. Bom dia para você e para todo mundo aí de Uberaba. Gostaria que abordasse algo sobre o vício ou o viciado. Sabe, Irineu, fala-se muito de vícios, dos materiais químicos, das drogas, bem como dos dados de personalidade, conduta ou caráter. E sempre ouvimos, já sei, você não quer falar desses últimos, porque o espelho pode ser criterioso e agudo demais. Ao enxergar naquilo que enxergas no outro, não é? Falando de vícios, Irineu, como bebida, comida, remédios, o que você pode, ou sua opinião, sobre a liberação de drogas, o fumo, o charuto, o cachimbo, o narguilé? Olha, Henrique, a civilização está atravessando um período conturbado, né? Existem os que defendem a liberação das coisas, porque dessa forma os vícios não seriam conduzidos pelos criminosos, enfim, né? Então fala-se da liberação da maconha, das drogas, fala-se da liberação dos cassinos, fala-se da liberação de tanta coisa. Talvez porque a vida, numa certa medida, né, Henrique, tenha se tornado um pouco tediosa e as pessoas precisassem desse nível de aditivo, né, digamos assim, para poderem se sentir mais vivas ou mais acesas. E o tédio, né? O tédio tem sido uma coisa muito grande, porque o tédio é a contrapartida da ansiedade, né? A gente fica ansioso, depois não alcança as coisas e fica entediado, desanimado, entristecido, e aí você precisa de uma coisa que te anime, depois você precisa de uma coisa que te relaxe. Nós vamos, né? Que nem um ping-pong batendo de lá para cá, daqui para lá, no sentido de experimentar a vida de um modo mais inteligente. E temos pago um preço muito caro por isso. Eu não sei, Henrique, eu acho que no futuro será um pouco inevitável a legalização dessas coisas, porque a pressão é muito grande, né? Hoje a maconha virou medicação, né? Pelo canabidiol, que é muito usado pelos ataques convulsivos, né? Então, isso já é legalizado em alguns países, em alguns estados americanos. Isso vai acabar se espalhando pelo mundo, mas isso não vai impedir a criminalidade, né? Os crimes, não vai impedir essa loucura farmacológica, né, Henrique? Eu fico impressionado de ver a quantidade de remédio que as pessoas tomam, um absurdo. E a gente começa a ver que descontrole que é isso, né? Como isso acabou se tornando
Eu tinha uma amiga, Henrique, que ela carregava uma bolsa, aliás, ela tinha uma bolsa imensa. Ela carregava remédio, para aquilo que você puder imaginar, ela carregava na bolsa dela. E ela me confidenciou uma vez que ela passava toda semana na farmácia para ver o que tinha de novo. Eu falava, mas por que não? Porque saber se tem algum remédio novo, eu já vou experimentar para ver se o negócio é bom. Então as pessoas perdem a noção, se automedicam, né? Por outro lado, o lado, vamos dizer, o lado B da medicina, né? Não o lado daqueles que são conscientes, mas soca remédio, né, nas pessoas, e mais a automedicação, depois todo o incentivo da gula, e em contrapartida todo o incentivo para a dieta. Você repara, Henrique, que nós somos levados para os extremos, né? Para combater uma coisa, para combater outra. Então, no fundo, né, Henrique, nós vamos ter que aprender a ser os nossos próprios médicos, vamos ter que aprender a ser os nossos próprios terapeutas e nos responsabilizar pela nossa saúde, pelo que a gente ingere, pelo que a gente faz, pelo que a gente procura, sob o preço de pagar aí uma conta pesada através da doença. Então, nós estamos assistindo tudo isso. Então, há muitas outras formas de viciação, né? Atualmente, aqui no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, Henrique, nós temos um departamento no Hospital das Clínicas só para os viciados em internet. Você imagina que eles são tratados como viciados em droga. Você tira o celular deles, eles ficam quase como que um delírio tremens do alcoólico. É um negócio impressionante, as pessoas não conseguem ficar sem as redes sociais, não conseguem ficar sem falar né, pelo Face, sem mandar mensagem. Tornou-se um vício, de verdade. Então a nossa vida está andando assim. Por isso que a gente sempre tem falado aqui, né, Henrique, de uma vida assim, sei lá, um pouco mais simples, né? Um pouco mais descomplicada. Eu sei que Uberaba é uma cidade que cresceu muito, porque eu ia muito para aí no tempo que a gente tinha, quando o Chico Xavier era vivo, e eu tive a felicidade de poder usufruir um pouco da amizade dele, então a gente ia e conversava muito. Então a cidade foi crescendo, a gente cada ano que a gente ia lá, a cidade crescia. Então o progresso vai indo, vai pegando tudo, né? Vai pegando todas as coisas, todas as pessoas, e a gente acaba sendo meio que engolido pela civilização. Então, optar por uma vida mais simples, por comer devagar, optar por uma coisa um pouco mais pé no chão, um pouco mais ética, talvez seja praticamente a salvação para nós, independente da bandeira religiosa que as pessoas possam ter. Mas acho que os vícios precisam ser combatidos dentro de nós com muita inteligência, com muito pé no chão e com muita consciência. Rafaela, Londrina. Olá, Rafaela. Bom dia para você e para todo mundo aí de Londrina. Na visão espírita, a perda de memória tem explicação além da explicação científica? Pode ter, porque dependendo do tipo de assédio espiritual que a pessoa tenha, ela pode comprometer os circuitos da memória, os circuitos ali do sistema límbico, aquela região mais cortical ali, onde as coisas funcionam por ali, né? A influência espiritual pode tumultuar muito o funcionamento cerebral. A gente não pode responsabilizar as coisas só pelo lado espiritual, evidentemente que não. Mas que pode existir um assédio que dificulta a memória, que deixa a pessoa um pouco fora de si, ou esquecida. Até mesmo trabalhos de magia podem prejudicar, do ponto de vista espiritual, energético, fortalecer a ideia de uma dificuldade orgânica. Isso pode acontecer. Então precisa estudar cada caso, né, Rafaela? Entender cada caso, pesquisar, ver o que está rolando,
para ver como é que a gente pode ajudar a pessoa a readquirir um tônus mais positivo assim de memória, né? E ela possa ficar mais rápida na memória e mais assim com a memória um pouco mais limpa, digamos assim. John é da Alemanha. Escreve da Alemanha. Olá, John. Bom dia para você. Boa tarde já, né? Porque aí já é Europa, né? 4, 5 horas a mais. Boa tarde aí para você, para a Alemanha. Pela terceira vez eu acompanho. Parabéns pelo trabalho e pela forma como você conduz. Perder emprego é mais traumático do que viuvez. Sabe, Irineu, perder o emprego é mais traumático do que ficar viúvo. E aqui na Alemanha foi feito um estudo. Esse estudo, durante 20 anos, analisou o nível de satisfação de centenas de alemães, concluiu que acontecimentos importantes na vida de uma pessoa, como ter filhos, casar-se, podem trazer um grau maior de felicidade, mas apenas temporariamente. De acordo com essa pesquisa realizada na Alemanha, o nível básico de felicidade de uma pessoa comum essencialmente permanece o mesmo durante toda a vida adulta. Concluíram os pesquisadores que, mesmo depois de acontecimentos traumáticos e que causam grande infelicidade, as pessoas se recuperam. Economistas da Grã-Bretanha, Estados Unidos e França examinaram um processo psicológico chamado adaptação. A forma como os seres humanos ajustam seu humor às novas circunstâncias, boas ou más. O desemprego, Irineu. Voluntários alemães com idade entre 18 e 60 responderam os questionários do começo do estudo. E assim foram seguidos por 2 décadas. O desemprego, Irineu, deprime mais os homens do que as mulheres, é sabido, mas em outras ocorrências. E o que chamou a atenção é que ele pode levar, sim, a óbito muitas pessoas. É verdade, João. De fato, as pesquisas vêm confirmando aquilo que a gente já tinha, pelo menos, uma certa desconfiança, não é? O homem, ele é criado, ele é educado para ser, de alguma maneira, provedor. Então, na base, né, na base da sua vida de provedor, digamos assim, existe exatamente o seu trabalho. Quer dizer, a fonte de renda que permita que ele possa se manter. Seja ele próprio se manter, seja manter uma família, ter uma casa, enfim, poder gozar de uma estrutura social positiva, né, e que ela possa viver bem. Então o emprego está na base disso tudo. Eu já atendi, sabe, John, como psicólogo, executivos. Você imagina um executivo de uma multinacional trabalhando praticamente em torno de 25 anos na empresa e que, por ser um alto executivo, né, diretor de uma multinacional, ele tinha um nível de vida alto, né, bastante alto, especialmente para os padrões brasileiros, né? E de repente ele chega na sala dele e vem um aviso da presidência que ele está demitido. Imagine como fica a cabeça, a vida de uma pessoa que jamais imaginou, até pela competência profissional que ele tem, dele ficar sem emprego. Dele não ter, depois de 25 anos de trabalho, ele simplesmente ser demitido. Se a pessoa não tiver, inclusive, uma certa estrutura emocional, ela pensa, evidentemente, em suicídio, ela pensa no pior, né? Então nós tivemos assim que trabalhar um tempo com ele para fazer com que ele percebesse que a situação dele era uma situação de contingência natural de mercado, que as empresas estão enxugando as suas gorduras, digamos assim, e que até era uma situação natural.
mas ele não deveria se desvalorizar. E a gente foi trabalhando no sentido de fazer com que ele pegasse, fizesse um novo currículo, ou fizesse um currículo, porque ele nunca havia feito currículo. Depois de ter entrado nessa empresa, ele não sabia mais nem que currículo ele devia fazer. Mas, claro, a sua experiência profissional, os anos de trabalho, contavam muito a favor dele para que ele pudesse preparar um novo currículo e buscar uma nova colocação. Então foi um martírio muito grande. Primeiro porque ele era o provedor, pelo nível de vida. Você descer o seu nível de vida é uma tarefa complicada. Ter uma vida mais simples, vamos dizer assim, ter o dinheiro contado, não são tarefas muito comuns em quem está bem financeiramente. Mas a gente foi fazendo um trabalho e, graças a Deus, um tempo depois, ele conseguiu uma nova colocação, um pouco mais modesta do que ele tinha, mas o suficiente para ele ficar feliz novamente e prosseguir a sua jornada. Agora, ao longo aquilo que foi mencionado na pesquisa, casamento, filhos, que são aspectos muito importantes na vida de uma pessoa, eles não são suficientemente fortes para manter a felicidade, porque a gente muda com o tempo. O que é referencial hoje pode não ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, aquilo que fala, não, eu vou casar e vou ser feliz para sempre, que é uma coisa do príncipe encantado, na prática não é bem assim que funciona, a gente sabe disso. Então, as mudanças vão acontecendo, a gente vai mudando, nós vamos ficando mais amadurecidos, o tempo vai chegando e a gente vai mudando o nosso modo de ver, o nosso modo de sentir, o nosso modo de pensar. A maturidade vai trazendo outros valores, né, que a juventude normalmente ainda não tem. Então, é natural que esse nível de satisfação aconteça. Por isso que a gente precisa olhar para a vida da gente e prestar muita atenção do que é que nós estamos fazendo de nós, né? Porque existe uma tendência muito grande a ter tudo que tem e ainda assim ficarmos insatisfeitos. Isso é tão comum, sabe? Eu vejo pessoas que estão muito bem, que teriam tudo para ajoelhar e agradecer, mas elas ficam falando mal do emprego, ficam falando mal da vida, falando mal da família. Então, há momentos em que a vida, para fazer a pessoa despertar, tira tudo isso dela. Então, ela está segura exatamente no quê? Emprego dá segurança? Família dá segurança? Não. Porque a vida pode mudar isso num piscar de olhos. Então, a gente precisa refletir muito o que nós estamos fazendo de nós, para que a gente possa ter uma vida interna mais satisfatória, né, e prazerosa. Keiko, Japão. Olá, Keiko. Deve ser boa noite aí, né, Keiko? Uma boa noite aí para você. Irineu, a reencarnação causaria perda da personalidade? Não, perda não. A personalidade é a personalidade. Aliás, a personalidade são, vamos dizer assim, a soma dos comportamentos aprendidos. E a gente vai trazendo isso de muitas vidas, né? A personalidade pode mudar, mas o temperamento nunca. O temperamento que é o jeito que você é. Então, se você foi uma pessoa numa experiência de vida reencarnatória passada, você é a mesma pessoa, mas você vai estar num meio diferente, você vai estar, às vezes, num país diferente, num corpo diferente, numa outra expressão. Então, você vai ter que ter resiliência, vai ter que se adaptar, né? E a adaptação às vezes é um pouco mais lenta, um pouco mais gradual, mas o que a gente sempre é, embora algumas coisas assim de aptidão só vai se desenvolvendo ao longo da vida da pessoa, né? O jeito que a pessoa é mesmo de fato, né? Agora a personalidade também são coisas que a gente vai aprendendo, vai se aculturando, né? Vai trazendo coisas da cultura, do lugar onde a gente mora. Tudo isso vai acontecendo. Juliano, de Salvador. Olá, Juliano, bom dia para você e para todo mundo aí de Salvador. Mesa branca, Irineu. É comum encontrar pessoas relacionando o espiritismo com a tal da mesa branca.
Geralmente essas mesmas pessoas não têm nenhum conhecimento sobre a doutrina ou nem mesmo parte dela. Muito embora às vezes os próprios espíritos acabam contribuindo para a confusão. Eu mesmo já me vi na situação em que me perguntam qual religião eu sigo. Daí a coisa começa, Irineu. Sou espírita. O outro lado. Ah, é? Nossa, então você vai em terreiros e essas coisas. Como é ir nesses lugares? Não, veja bem, você está confundindo com outra crença. No Espiritismo não existe terreiros, não existe rituais, somente segue a codificação de Allan Kardec, seu fundador ou simpatizantes. Ah, tá, agora entendi, você é kardecista. Não, mais uma vez você está confundindo. Kardecismo não existe. Esse termo, apesar de ser bem conhecido, é relacionado ao Espiritismo. Não existe na doutrina. Como disse, Kardec foi o codificador da doutrina, mas a doutrina se chama Espiritismo, pois seguimos a doutrina dos espíritos e não Kardec em si. Apesar do grande respeito que temos pelo codificador e o seu maravilhoso trabalho em relação a tudo isso. O outro lado, tá certo. Agora sim deu para entender. É mesa branca, né? Então, Irineu, o diálogo é bem comum e a maioria das pessoas não tende a explicar as coisas como deveriam e fica por isso mesmo. E a confusão continua. É verdade, Juliana. O que não falta é confusão, né? Mas essa coisa da mesa branca é porque antigamente havia nos centros, né? Havia umas cadeiras e colocava-se uma toalha, né, ali, normalmente uma mesa onde cabiam, sei lá, 10, 12, 15 pessoas. E quando uma pessoa estava desenvolvendo mediunidade, ela então era convidada para sentar-se à mesa. Então a mesa, normalmente com uma toalha, era uma toalha branca. Então ficou essa imagem, né, da mesa branca, que significa aquela parte mais do Evangelho, né, do estudo do Livro dos Espíritos, mais do Livro dos Médiuns, estudo mesmo da obra de Kardec, mas mesa branca é a coisa light, né, digamos assim, é a coisa leve, é o passe, a oração e tudo mais. Você deu até uma aula, né, Juliano? De fato, existem mesmo essas confusões. Na verdade, o que a gente percebe com tudo isso, né, Juliano? Olhando para tudo isso, a gente vê que o brasileiro não tem religião, o brasileiro tem necessidade, né? Quando o negócio aperta, ele corre para o terreiro. Quando o negócio aperta, ele corre para cartomante. Quando o negócio aperta, ele vai tomar um passe lá no centro da mesa branca. Quando o negócio fica ruim, ele vai para uma missa. Olha, é tanta... depende de onde aperta o calo. E aí, quando perguntam, ele é católico, mas ele também simpatiza. É uma mistureba do caramba, né? A gente, no fundo, vai vendo... A pessoa, ela vamos dizer, acaba se colocando em todos os rótulos para ficar bem na fita, né? Para ficar bem com todo mundo. Infelizmente, essas confusões existem porque há uma diversidade muito grande de dons, né? E existe muita gente boa em todas essas instituições, existe gente atrapalhada também nessas instituições, como, aliás, existe muita gente boa e muita gente atrapalhada também no meio espírita. Enfim, isso existe porque o ser humano é assim. Agora, sempre que a gente puder mesmo esclarecer estas coisas, né, isso é oportuno, porque as pessoas, pelo menos, elas se identificam melhor, porque rótulo parece que não define muito conteúdo, né? A pessoa se rotula, mas no fundo, se precisar fazer lá um trabalhinho lá não sei aonde, e lá na dona fulana que vai dar uma força para ele, ela vai. Enfim, a vida é assim mesmo. Então, parece que a gente corre atrás mesmo da necessidade. Sandra, de São Paulo. Olá, Sandra, um bom dia para você, para todo mundo aqui da capital. Fale algo sobre vítima e vitimismo. Olha, Sandra, esse é um tema maravilhoso, porque o que não falta é gente que se faz de vítima. Eu digo se faz de vítima porque toda vítima, né, sempre encontra uma mãozinha que afaga, né? Sempre encontra um cafunézinho. Então a pessoa se faz de menos,
se faz de fragilizada, e até usa do vitimismo para manipular os outros através da chantagem emocional. Então o vitimismo é uma prática, né? É uma coisa da gente se fazer pequeno para não fazer esforço e para que alguém sempre nos ajude, né? Que a gente fica sempre mendigando atenção e se fazer de menos, se fazer de inadequado, não é? A vítima, ela sempre está pedindo, né? Ela vive pedindo, ela pede, ela quer, e quando não quer, ainda se for uma vítima mimada, então, terrível, porque ela vive de quer, e ela pede para um, pede para o outro, pede para o outro, pede para o outro. É um petitório sem fim, né? É uma coisa que não acaba nunca. Mas é uma prática, né? As pessoas acham que se fazendo menos, ou fazendo com que os outros fiquem com pena dela, ela vai arrancar o que ela quer. Então vira uma prática institucional, né? Ah, coitado, né? Dá para ele não tem, coitado. E assim a coisa vai de coitado em coitado. E você sabe que coitado é uma palavra que vem do coito, né? É uma coisa assim da pessoa estar danada e é horrível. Mas o vitimismo é uma prática que todo mundo vem com a mãozinha aberta assim para te sugar, para te levar, né? Para te roubar, para te dar uma mordida. Então o vitimismo é uma calamidade, né? É uma calamidade institucional. E a gente precisa perceber se nós não estamos de vez em quando entrando nisso ainda, né? Querendo que os outros quebrem os nossos galhos, né? Em vez de caminhar pelas próprias pernas ou assumir responsabilidade pela felicidade que a gente quer. Então o vitimismo é muito triste, mas muito comum, né? A pessoa pede para não ser identificada. Ok. E gostaria que você falasse sobre o medo. Bom, tenho medo todos os dias. Medo de que as pessoas vão pensar de mim, medo de dirigir, medo de estar no lugar errado, medo de estar no lugar certo. Tenho medo o tempo todo. Medo de não ter chance, de não criar raízes, de não formar uma família, medo da perda, da falta de emprego, do dinheiro. Olha, o medo nós aprendemos muito cedo, né? Muito cedo a gente aprende a cultura do medo. Aliás, o índio não tem muito essa palavra. Depois é que ele foi aprender, ele não sabia o que era medo, né? Porque ele se defendia das coisas, mas não sabia bem o que era medo. Então nós aprendemos a ter medo, né? Desde cedo. Olha, se você não fizer tal coisa, não vai ter tal coisa. Se você não comer tudo, não tem sobremesa. Começam os sentidos de ameaça. Então a ameaça começa a ficar uma coisa natural na nossa vida. Olha, se você não tiver isso, não vai ter aquilo. Então você fica com medo de não ter. E assim a gente vai crescendo, alimentando os medos. Aí você liga a televisão, né, que é o paraíso do medo. É o máximo do medo. É uma televisão, porque tudo dá medo hoje. Medo de ficar pobre, medo de ficar doente, especialmente no Brasil, né? Se você ficar doente com essa nossa saúde pública, dá medo até de pensar. Aí você pode ficar assim aqui, você pode ser roubado, você pode ser assaltado, pode ter sequestro relâmpago, pode perder a casa, pode. Eu, às vezes, já atendi pessoas assim com síndrome do pânico. Imagine você, pessoa com 10 anos de síndrome do pânico. E aí, a pergunta que eu fazia era sempre a mesma. Escuta, mas nesses 10 anos, tudo aquilo que você pensou de ruim, que podia acontecer, o que é que aconteceu de fato? Aí a pessoa nada. Bom, mas então você é um medroso de Araque, porque no fundo você é uma pessoa protegida. Porque pelo menos 10 anos era para ter acontecido alguma coisa. Se não aconteceu nada, tem alguma coisa errada aí. Você está alimentando o medo está te paralisando, porque o medo normalmente imobiliza as nossas iniciativas, né? Negócio de dirigir, de sair, a gente fica com medo.
Então você não faz aquilo que você precisaria fazer com medo. Mas, de fato, o medo é um alarme falso, porque você não está baseado na verdade dos fatos. Você está baseado na imaginação. Então é imaginar. É o que o próprio Einstein falava, né? Einstein dizia o seguinte, que num confronto direto entre a imaginação e a realidade, diz ele que a imaginação vence sempre. E ele dava aquele clássico exemplo de uma tábua de 30, 40 centímetros, punha a tábua no chão e pedia para a pessoa, bom, ande sobre a tábua. Aí a pessoa vai e volta na maior tranquilidade. Aí você pega essa mesma tábua e coloca entre dois edifícios. E diz a pessoa, venha, como venha? Eu não vou andar nunca nessa tábua, porque eu posso cair. Mas você tem competência para andar na tábua, você já andou, você não vai cair. Não, mas eu posso cair, posso ficar tonto, porque a altura, não sei. Então a imaginação é tão forte que você não vai nem tentar. E assim é a imaginação, ela tem o peso de uma coisa verdadeira, mas ela é fantasia. Então existe um medo, por exemplo, real, que você vai atravessar uma rua e a rua é cheia de carro e você tem que ficar esperto, porque senão você vai ser atropelado. Então você tem que calcular a velocidade dos carros, ver se é possível, se você consegue atravessar. Aí justifica se você se precaver. Ok, há um risco real, então eu vou com cuidado, vou me precaver. Mas o resto é imaginação. Então você tem que perceber que num confronto direto a imaginação vence sempre, mas não é real, é só imaginação. Então você tem que combater a imaginação e começar a vencer o medo em etapas, e experimentar devagarzinho. Fazer uma coisa que você tem medo de fazer e ver o que acontece. Faz outra coisinha pequena e vê o que acontece. Você vai se surpreender com o tamanho da tua força, tenho certeza. Temos muitos agradecimentos por conta do que você postou no Face, das orações sugeridas pelo Dr. Hans, que é um amigo espiritual, para a blindagem energética e positivação do inconsciente. As 3 orações que são recitadas 10 vezes, cada uma passo a passo, né? E o benefício que ela vem trazendo para muitas pessoas. Então, várias pessoas estão agradecendo. E se você tiver outras sugestões, outras orações, para que você faça a postagem também. Quando a gente faz a gente idealiza ou é inspirado, né, pelos amigos espirituais, no caso, o nosso querido Dr. Hans, que é um amigo espiritual que trabalha conosco já há muitos anos, a ideia é você formatar uma força mental que te preserve, que te proteja, que te anime, né? Como a gente sabe que pensamento é força, e se você tem a coisa, se você coloca isso no cérebro em caráter repetitivo, isso tem uma força praticamente hipnótica, de positivar a sua vida interior, e é tudo que a gente precisa para poder encarar, né, tantos desafios, tanta coisa aí fora. Então são sugestões espirituais que a gente recomenda. E às vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa só religiosa, ou pensa que a gente está querendo fazer a cabeça, fazer lavagem cerebral, essas bobagens todas. Mas quando a gente faz de fato esses pensamentos repetitivos, nós vamos criando uma irradiação de energia mais verdadeira, mais positiva. E isso se reflete em ação positiva na nossa vida também. Por isso que a gente tem dado, né, direção a isso, e a inspiração desses amigos são muito boas, porque elas nos ajudam a nos dar coragem de enfrentarmos, né, tudo aquilo que a gente tem que enfrentar. Eu sou que nem vocês, tenho que enfrentar minhas coisas também, e haja coragem também para enfrentar minhas coisas. Eu sou exatamente igual, mas essas pequenas meditações têm me ajudado demais. Então a gente passa a título mesmo de colaboração, né, para que as pessoas experimentem, né, porque a coisa é, vamos experimentar. Se funcionar, ótimo, né, é tudo que a gente quer. Regina de Fortaleza. Olá, Regina, bom dia para você, para todo mundo aí de Fortaleza.
Irineu, eu gostaria que você falasse se esse curso da Escola de Médiuns, da sensibilidade humana que você vai estar iniciando, terá também online, pois tenho interesse de estar participando. Olha, Regina, vai ser presencial e vai ser online. Eu estou convidando algumas pessoas que querem fazer aqui no meu instituto. Aqui o nosso espaço não é muito grande, mas existem algumas pessoas que querem fazer. Então nós vamos fazer o curso aqui presencial. Mas também, se nós temos o recurso online, por que não, né? Então a ideia é fazermos uma coisa híbrida, né? Vamos dizer assim, nós vamos fazer presencial e vamos fazer online. Nós pedimos a alguns amigos para nos ajudar, para ver como é que nós podemos aproveitar o equipamento aqui via internet, né, para fazermos ele presencial e online sincronizadamente. Então a nossa ideia, Regina, é de fato fazer junto, porque aí nós vamos, né, aproveitando as duas coisas e vamos, como nós vamos também fazer alguns exercícios e vamos fazer uma coisa assim, tentar irmos explicando e passando um pouco da nossa experiência, eu acredito que vai ser muito proveitoso. Então, tão logo a gente consiga acertar essa parte técnica, né, de fazer presencial e online, então aí nós vamos marcar a data do início, né? E a grande coisa, né, Regina, você faz em casa, numa boa, lá no seu computador, deixa um pouquinho d'água lá para você, sabe, hoje, sabe, às vezes sair, você tem que pagar estacionamento, tem que fazer não sei o quê, tem a questão da segurança, enfim, né, podendo fazer em casa é sempre mais interessante, pelo menos eu penso assim. Então nós estamos direcionando a coisa para isso, então logo esteja tudo definido, então aí a gente vai iniciar logo o curso. A pessoa pede para não ser identificada, é do Okay. sexo masculino, Ok. Votuporanga. Ok. Estupro, na visão espírita. Olha, o estupro não é só na visão espírita, né? O estupro é hediondo em qualquer nível, né? As pessoas querem fazer a sua satisfação de maneira forçada, né? De maneira violenta. E toda violência, você está criando um problema para si. Você é violento no outro, você machuca o outro, você invade o outro e você está criando, né, esses buracos de energia aí no seu campo áurico. Isso porque a coisa que a gente faz, a atitude funciona sempre em dois sentidos. Eu faço no outro, estou fazendo em mim. Eu faço no outro, estou fazendo em mim. Se é coisa boa, bom para mim. Se é coisa ruim, ruim para mim. No sentido de que a vida vai fazer você aprender que aquilo não é confortável. Então, a pessoa que faz uma coisa assim, ela está arrumando para a cabeça, como a gente costuma falar, né? Está arrumando para ela no futuro. Ela vai passar por algumas experiências dolorosas. Aliás, o que a gente não tem faltado aí são pessoas que estão tendo experiências dolorosas, né? Quanta gente sofrendo. Mas não se iluda. Não existe sofrimento e dor sem razão. Alguma razão existe. A pessoa não está lá de graça. Precisa ver o que ela andou arrumando em outras oportunidades. Nós não somos juízes e não temos nenhuma competência para julgar ninguém. Mas Deus não erra. A vida tem sido muito firme nessa coisa. Então o estupro, né, a pessoa está cavando aí a própria sepultura. Onofre, Santana de Parnaíba. Olá, Onofre. Bom dia para você e para todo mundo aí de Santana do Parnaíba. Gostaria que você falasse algo sobre as influências do plano astral. Sabe, Irineu, todos os dias, sempre a mesma rotina. Às 6 horas, os olhos se abrem e então, cadê as chaves do carro? Onde meti as chaves do carro? Achei, nossa, vou chegar tarde no trabalho. Barbeiro de uma figa, não aprendeu a dirigir.
tenho que arrumar uma vaga. Sei, já entregarei esse relatório. Onde pus aquela pasta? Essa estagiária precisa vir com essa desorganização? O que vou almoçar? Ai, tenho que pagar aquela conta. Esse cliente é muito chato. E aí por aí vai. São coisas. Esse menino está saindo melhor do que a encomenda. Olha como ele trata as pessoas. Que sono, boa noite. Deus, agradeço por tudo, mas me ajuda a fechar os olhos e dormir. Até onde existe essa influência? Impressionante, não, Irineu? Uma montanha-russa de emoções a todo momento. Onofre, você fez aí uma descrição interessante aí de tudo isso. Me parece que existe uma questão assim do que é importante e do que não é tão importante, né? O que é que a gente faz de nós, né? A modernidade tem um preço e esse preço às vezes é bastante penoso, não é? Agora, muitas destas coisas que você mencionou, elas existem sim, mas elas podem ser muito mais suaves do que o tom que você colocou, não é? Quando eu fico do meu lado, quando eu me aceito como eu sou, então eu vou dar para o meu tom de modernidade na vida, porque a vida moderna é assim como você descreveu mesmo, se não for pior. Eu vou fazer só o que eu posso, do jeito que dá, com aquilo que eu tenho. Eu vou procurar ser um pouco, embora eu queira coisa, eu vou procurar ser um pouco mais simples, um pouco mais modesto, menos pretensioso, porque hoje existe, né, Onofre, uma cultura assim, de que você precisa ser o melhor, você tem que ser o número um, você tem que ser o cara, você tem que se destacar, porque você tem que fazer isso, tem que saber aquilo, tem que ler todos os livros da moda, os filmes do Oscar, você tem que saber todas as peças de teatro, você tem que conhecer todas as músicas. Tudo não dá, né, Onofre? É muita cobrança. Mas a gente é muito pretensioso, né? Nós queremos tudo. Queremos fazer tudo. Tudo não dá. Não dá. Menos. Se você conseguir ser mais simples, não quer dizer que você vai ser relaxado, ou vai ser alienado, ou vai tratar mal os outros. Não. Você vai dar para a tua sequência de vida natural uma coisa mais light. Não, eu estou só passando por aqui. Eu vou fazer o que der para fazer hoje. O que não der para fazer hoje, eu vou tentar fazer amanhã, depois. Eu não vou ficar me apurrinhando por causa disso. E não vou ficar me cobrando. Eu não vou ter que ser o melhor. Eu não tenho que estar sempre por cima da carne seca. Não. Eu vou me soltar um pouco. E vou lidar com a modernidade de tal maneira em que eu tire benefício dela. Né? É como o povo costuma dizer, fazer do limão uma limonada deliciosa, com bastante gelo, num dia de calor. Ah, mas é difícil, porque tem isso, tem aquilo. Tem. Mas como é que eu me ligo nas coisas? Por que eu deixo isso me importunar? Olha com olhos de ver. Fala, não, tudo bem, a estagiária é assim, a coisa é assim, tudo bem. Eu vou fazer só o que dá. Quando você abaixa o seu nível de pretensão, quando você fica numa condição mais naturalmente serena, a vida fica muito mais agradável, muito mais interessante. E aí você não cai na armadilha do tédio, porque a gente faz tudo aquilo que você falou e não está feliz. É um robô que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas. E a gente sabe, né, Onofre, que a vida não é só isso. Então olha para você, muda o teu nível de pretensão, nossa, a vida fica tão mais gostosa, tão mais simples, tão mais fácil. Os problemas estão ali, mas você vai tirando de letra, vai fazendo e alcançando um nível de satisfação muito mais interessante. Carlinhos, Monte Aprazível. Olá, Carlinhos, um bom dia para você e para todo mundo aí de Monte Aprazível. Venho acompanhando seus programas e assim como
seu material na internet e tem me ajudado bastante. Irineu, como sobreviver ao desemprego? Estar desempregado é uma situação complicada. Nunca se sabe quanto tempo ela vai durar. Existe um abuso injustificado das pessoas, que consideram o desemprego como qualquer coisa entre preguiçoso e teimoso. E ainda, Irineu, tem a pressão de sempre. Pagar o teto e colocar comida na mesa. Sobreviver ao desemprego é uma questão de manter o meu astral. Concordo, mas como nutrir essa autoestima e encontrar motivação necessária para seguir em frente, apesar de tudo? Preciso realmente de ajuda. Olha, Carlinhos, de fato, a gente falou um pouco sobre desemprego no começo da nossa conversa hoje. Eu até vou sugerir a você um livro que foi escrito pelo meu irmão, pelo Luiz Gasparetto. Se você puder adquirir esse livro, não é um livro caro, é um livro barato, chamado Prosperidade Profissional. Prosperidade Profissional. Excelente para quem está desempregado e excelente para quem está nessa fase, como você está, de buscar assim um caminho melhor, entender o que faz você conseguir um emprego e o que faz você ser mandado embora de um emprego. São vários aspectos. E ali ele, como psicólogo também, ele fez um roteiro de caminho que vai ser muito proveitoso para você. A gente se sente sente muito menosprezado. E claro, as pessoas acham que porque a gente está desempregado, como você falou muito bem, né, que é vagabundo, que não tem competência, essas bobagens todas, né? Claro que a gente está vendo a contingência do país e tudo que a gente está atravessando, mas o desemprego vai fazer você também revalorizar certos aspectos, não é? Trazer à tona certas qualidades. Porque quando a gente se sente rejeitado, você vai ser mandado embora de um emprego, é inevitável você sentir um golpe assim meio que de rejeição, né? Como mandar embora uma pessoa que nem eu, né? Como se a gente não tivesse muito valor, como se a gente não tivesse muita habilidade, né, para fazer as nossas coisas. E isso não é verdade. Então, se você conseguir... O livro é interessante porque ele vai te conduzindo a uma linha de raciocínio bastante positiva em relação a você, a sua autoestima, que foi o que você mencionou, e ao seu trabalho. Veja se você consegue, em alguma livraria, chama-se Prosperidade Profissional, a editora chama-se Vida e Consciência. Esse é um livro que será bastante oportuno para você que está atravessando esse momento, né, de desemprego e dá sempre uma espécie assim, meio de crise, né, existencial, porque a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas, pagar as contas, enfim, tudo aquilo que é natural, né, do nosso dia a dia, natural da vida moderna. Então eu penso que esse livro poderá ser bastante positivo para ajudar você a vencer essa fase, que ainda bem que é uma fase, né? Daqui a pouco você vai encontrar algo importante para você e vai ser vitorioso, tá bom? Juliana, Indaiatuba. Olá, Juliana, bom dia para você e para todo mundo aí de Indaiatuba. Como ter autorrespeito? Sou uma pessoa que não me respeita, que não me respeito. Juliana, eu penso que o autorrespeito é a consciência de tudo que você é, de tudo que você tem. Você só tem a Juliana, você não tem mais nada nesse mundo, nada. Nem esse corpo da Juliana você vai levar com você. Teve uma hora que você vai ter que deixar o corpo aí. Então, a única coisa que você tem é a Juliana. Agora, se você tiver essa consciência de unicidade, né, de coisa única, se você não se respeitar, o que é respeitar, né? Respeitar é cuidar de si, procurar desenvolver sempre o melhor, o que tiver ao nosso alcance, porque se descuidar, achar que a gente não vale nada, ou querer que os outros nos valorizem, isso é uma outra grande ilusão, né? Querer que as pessoas nos promovam, façam da gente
coisas melhores, isso não vai acontecer. Ou é você quem se cuida, ou ninguém cuidará de você. Então, se é a única coisa que você tem é a Juliana, que tal, né? Que tal cuidar dela, né? Que tal dar um trato nela? E respeito é isso, né? É autoconsideração. Ricarda Votorantim. Ricarda Votorantim. Eu vou ver a pergunta dela e depois nós vamos finalizar. Ricarda de Votorantim. Vamos lá, Ricardo. Um bom dia para você. Ricarda, né? Ricardo. Tá. Como lidar com um codependente na família? Olha, existem vários níveis, Ricardo, de codependência, né? Mas as pessoas, elas se penduram umas nas outras mesmo, afetivamente, e não apenas se penduram, elas também sugam, né? Sugam as energias, normalmente não aceitam muito o progresso dos outros, não aceitam muito o crescimento dos outros, está sempre se sentindo inferiorizada, sempre se sentindo para baixo. Mas eu penso que, para começar, se não puder haver um apoio psicológico, que eu penso ser oportuno nesses casos, vamos começar a mentalizar luz para essa pessoa. Como é que a gente faz isso, Ricardo? É assim, você antes de deitar, senta numa cadeira, fecha um pouco seus olhos e procura lembrar de uma coisa que tenha muito significado para você. Uma pessoa, uma paisagem, um lugar, uma coisa onde você se sinta assim, envolvida por uma energia de paz, de amor, de completude. E aí você pensa nessa coisa, deixa essa coisa preencher todo o seu campo vibracional. A hora que você sentir assim, coisa de 2, 3 minutinhos, você sentir que você está assim, naquela coisa mais amorosa, aí você lembra do codependente e irradia essa energia para essa pessoa. Manda para ela mesma, para que ela se sinta mais positiva, para que ela mude um pouco o patamar de atitude dela. A gente começa por aí. E na conversa também, quando a gente está do lado da pessoa, de uma conversa a gente vai, né, dando vamos dizer, uma positivação para esse lado dela se levantar, dela cuidar de si, dela assumir responsabilidade por si, dela não ficar pendurada nos outros. Na conversa a gente vai soltando algumas frases assim para ela cuidar de si. Eu acho que por esse caminho você vai ajudá-la e ajudar todo o resto da família também, tá certo? Bem, então nós vamos nos aproximando aqui do nosso final, do nosso encontro hoje. Nós vamos, o curso sobre desenvolvimento espiritual, sobre sensibilidade humana, né, que antes era chamado só de mediunidade, nós estamos providenciando aqui a parte técnica, para ver como é que nós vamos fazer. Como tem muita gente fora do Brasil que quer fazer o curso, nós estamos tentando unir, né, o presencial com o online. E tão logo a gente tenha articulado essa parte para ficar tudo bem arrumadinho, aí nós vamos divulgar a data do nosso início. Eu trabalho sempre em duas frentes, eu gosto de frisar isso. Eu faço assim, um trabalho onde eu me dou, como é esse que eu faço de sábado. Eu dou aqui o meu tempo, dou a minha energia, passo a minha experiência absolutamente gratuitamente. E faço uma parte onde a gente organiza os cursos para manter aqui as despesas do meu instituto. Então esses cursos são pagos e são muito baratos, né? A ideia é só pagar todas as despesas aí de stream, de antena, de informática, essa coisa toda que tem o seu custo. Então a ideia é fazer uma parte onde a gente trabalhe nessas condições, onde as pessoas colaborem, né? E também a gente possa fazer a parte gratuita. Além desse projeto, tem um outro projeto que eu estou fazendo com o meu irmão, Luiz Gaspareto, e com a minha mãe, a Zíbia Gaspareto, num site gasparetos.com.br, onde nós estamos com um projeto chamado Escola da Vida, onde nós
traremos ali alguns cursos, algumas coisas, e também faremos cursos presenciais. Então são 2 sites. Tem o meu site, o site do Irineu Gasparetto, que é esse que vocês estão ligados, e também o site do gasparetos.com, onde nós resolvemos nos unir. E é a primeira vez que nós trabalhamos assim espiritualmente juntos, né, num mesmo projeto. Eu, a Zíbia, né, a minha mãe, e o Luiz Gasparetto. Então nós estamos trabalhando nessa direção. Vai ser muito bom, porque a gente vai poder fazer exatamente o que a gente quer via internet, e vocês e nossa convidada, nosso convidado, a gente vai mantendo informado, tá bom? Então nós vamos organizar agora aqui para fazermos uma meditação. Hoje nós vamos fazer uma meditação para Paris, né? Uma meditação para a França, por todo esse clima difícil em que ficou o país, né? Todo esse momento complicado. Nós vamos orar e o nosso pensamento tem força. Eu tenho certeza que a gente vai mandar boas energias para essa cidade maravilhosa que é Paris, e para todos aqueles que estão envolvidos, né, na experiência triste que nós tivemos ontem. E eu já vou aproveitando aqui para me despedir, que nós vamos organizar aqui o equipamento, eu volto para fazer essa pequena meditação. E a vocês todos quero agradecer a presença, a oportunidade. Estamos juntos, mandem notícias, continuemos juntos aí, conversando e refletindo. Muito obrigado pelo carinho. Até semana que vem, e já já eu volto com a nossa meditação. Um grande abraço e fiquem todos aí na paz.